Hoje a gente vai entender sobre a estrutura da psique. Привет! Eu sou a Dai e eu falo sobre os tipos psicológicos e psicologia analítica no geral. Eu já tenho falado há algum tempo que não dá pra entender os tipos psicológicos de maneira isolada. O que eu quero dizer é, se você ficar pegando descrições na internet sobre como funciona o meu MBTI, você só vai quebrar a cabeça. E ainda não vai achar as respostas certas, hein? Por isso que nós vamos começar hoje em alta elegância. Sem MBTI aqui, beleza? Nós vamos utilizar os tipos psicológicos de Jung. Não tô inventando moda, gente. O MBTI surgiu décadas depois e foi uma tentativa de Briggs e de Myers renovarem Jung. O grande problema dessas duas senhoras é que elas não seguiram os princípios da psicologia analítica. Os tipos psicológicos não existem de maneira isolada. Pelo contrário, eles seguem uma série de princípios dentro de uma área. Ao invés de você perguntar pra alguém qual o seu MBTI, você vai perguntar qual o seu tipo psicológico de Jung? Eu juro, não é essa chatice terminológica. É que quando você usa uma dessas palavras, ENFP, você não tá falando só essa sigla. Você tá falando todo o conceito que essa sigla carrega. Ou seja, toda a descrição de Briggs e Myers, aquelas senhoras que a gente falou agora há pouco. Se você ainda não tá entendendo, calma, a gente vai parte por parte. E não dá pra entender alguma coisa de fato sem começar pelo princípio. Pra isso eu tive uma brilhante ideia. Sim, eu realmente gosto muito dessa luz. É o nosso quadro psíquico. Vocês podem visualizar que são 4 números e que existe uma linha divisória entre eles. 1 e 2, 3 e 4. Fácil. Essa linha amarela corresponde à divisão entre consciente e inconsciente. O que tá mais acessível e o que tá menos acessível. O número 1 responde ao próprio ego. O ego é o centro da vontade humana, através de onde a pessoa recebe primariamente as informações. Normalmente, as pessoas acham que são de fato o ego, mas elas não são. Esse ego também acaba decidindo o que entra na cabeça e o que não entra. Ele é o responsável por mandar alguns conteúdos pro inconsciente, porque eles não podem ser suportados. Os números 2 e 3 correspondem a funções auxiliares. O 2 é uma função auxiliar mais predominante e o 3 uma mais próxima do inconsciente. O objetivo dessas funções é trazer o equilíbrio psíquico. Se você ainda tá achando confuso, pense o seguinte: o rei e seus servos. O número 1, ou seja, o ego, é o rei, o governante, aquele que manda. E esses dois são os servos que servem. Um servo mais privilegiado e um servo, assim, mais escanteado. O número 4 é o que a gente chamaria de sombra. A sombra sempre vai acabar se opondo ao ego. Ego e sombra vivem literalmente uma briga de egos. É a oposição que existe no sujeito. Essa sombra é puramente inconsciente. Realmente representa uma parte que não é bem desenvolvida no indivíduo. Parte que ele repulsa em si mesmo, a parte que ele não assimila, que ele não aceita. Normalmente é a causa de grandes dificuldades, de conflitos entre as pessoas. A questão é, a número 1 e a número 4 sempre são opostas, inclusive em atitude. Se o ego é introvertido, a sombra vai ser extrovertida. Extroversão nada mais é do que se mover para um objeto externo. Eu sou um sujeito, e aqui está um objeto externo. O extrovertido se move para esse objeto externo com fascínio, enquanto o introvertido fica repelido por ele, precisa processar antes essa coisa que ele encara como uma ameaça. Esse objeto externo não é só o fósforo, não é só literal. Podem ser ideias, possibilidades, podem ser fatos literais, podem ser até valores sociais. Não implica uma pessoa que realmente socialize, se comunique, não. É aí que vem a parte interessante. Lembra do início que a gente falou sobre aqueles 4 números? Existem diferentes formas como eles funcionam. Aí reside mais uma diferença entre as pessoas. Como se cada pessoa pudesse ter uma cor diferente na sua função de ego, sua função inferior, isso gerasse uma combinação incrível de sujeitos. É daí que surgem os tipos psicológicos, análise de padrões psíquicos, análise de como algumas pessoas funcionam primariamente com prioridade de uma forma e outras de outra forma. Como essas diferentes formas são conflituosas entre si, inclusive dentro do próprio sujeito que não compreende a sua estrutura. Ele pensa que tem algo quebrado, mas as coisas só precisam ser encaixadas. Senhoras e senhores, nós realmente conseguimos ter uma conversa de alto nível e agora vocês já sabem sobre o básico da estrutura psíquica. Vou trazer outros materiais sobre isso, então comenta, curte e fala, mas você quer saber sobre esse assunto.